Olá, estudante, tudo bem? Eu me chamo Andréia, sou professora de arte e estamos aqui para mais uma aula de arte, mais especificamente de artes cênicas teatro. Hoje nós vamos relembrar, na verdade, um conteúdo já visto, que é a caracterização teatral, mais especificamente a caracterização de personagens, certo? E quando a gente fala de caracterização de personagens, nós logo lembramos de maquiagem, figurino, mas nós vamos ver nessa aula que a caracterização de personagem, ela vai muito além desses dois elementos, certo? Acompanhe aqui conosco. A caracterização vai muito além da simples escolha de figurinos e maquiagem. É uma imersão profunda na identidade do personagem. Ela começa com a análise detalhada do texto, onde o ator deve buscar pistas sobre a personalidade, o histórico e as motivações da figura que vai interpretar. Exatamente. Então, além de um figurino e de uma maquiagem, né, nós temos que pensar na caracterização do personagem como um todo, né? Desde o seu contexto social, do seu contexto psicológico, do seu contexto familiar, para então conseguir construir uma visualidade com o figurino e a maquiagem, certo? A gente pode olhar aqui nessa imagem uma caracterização, né, que a gente consegue visualizar a caracterização física, né, do personagem Apocalipse no filme X-Men, certo? E aí a gente consegue perceber, né, bem uma diferença gritante entre o ator, que é o Oscar Isaac, e o personagem, né, que é uma questão da caracterização visual. Mas, obviamente, quem já assistiu o filme ou já ouviu falar, sabe muito bem que essa construção desse personagem vai muito além, né? Com certeza a personalidade, os traços psicológicos do personagem não está ligado ao ator, e sim ao personagem aqui do filme X-Men, certo? Então, tem toda essa construção do personagem que vai além da visualidade do que a gente vê, assim, no sentido figurado mesmo, literal, certo? Mas como que surge, né? Como que se dá essa necessidade da caracterização teatral? Da onde que vem? Vamos ver aqui. A gente vai remontar, né, o tempo histórico, onde surge o teatro e onde surge a caracterização, certo? O termo personagem é derivado do latim persona, que significa máscara, estando diretamente ligado às origens do teatro greco-romano, no qual os artistas usavam máscaras, simbolizando determinadas figuras e deuses. Aí na imagem a gente tem, né, o primeiro projeto arquitetônico de um teatro, onde aconteciam aí as primeiras peças teatrais, certo? A gente consegue observar que é um espaço aberto e onde os atores ficavam interpretando os personagens, era nesse local aqui, né, do meio. A gente percebe que tem um espaço grande de plateia. No entanto, era necessário interpretar esses personagens, né, com uma determinada caracterização. E se utilizava a máscara, certo? A máscara teatral para interpretar o personagem. Então, a máscara era o personagem, ela vinha com as expressões do personagem. Então, se colocava a máscara, neutralizava o resto do corpo, do figurino, e a máscara era que simbolizava esse personagem. A gente vai dar uma olhada aqui como que eram essas máscaras. Tais máscaras representavam tipos genéricos: jovem imberbe, cidadão barbado, rei, mulher ou deus. Porque mulher, as mulheres, né, não sei se vocês lembram, mas as mulheres no teatro primitivo aqui, elas não participavam das cenas. Então, as máscaras, quando tinha algum personagem feminino, quem fazia essa função de representar eram as máscaras femininas, mas utilizada por homens, certo? Então, quais eram as funções dessas máscaras nessa época? Dar identidade aos personagens, amplificar a voz dos atores
e evidenciar as emoções dos personagens. Observem aqui, a gente tem uma imagem de uma máscara desse período, e essas máscaras eram tão expressivas, né, que elas chegam a ser até assustadoras, por conta, né, da distância em que o público ficava. Então, essas máscaras, elas tinham essa função de serem expressivas, já que elas representavam aí o momento ali, né? Lembram que os principais gêneros do teatro nesse momento era tragédia e comédia. Então, as máscaras da tragédia eram com a expressividade trágica, né? E as máscaras da comédia também com essa expressividade mais da comédia, né? Que eram máscaras bem expressivas, sorrindo, certo? Então, nesse momento, o personagem aqui era a máscara. Se colocava a máscara, estava no personagem, certo? Só relembrando aqui essa questão da amplificação da voz também. Como o espaço era grande, né, necessitava também dessa máscara para servir como se fosse um megafone, para projetar a voz do ator, né, no sentido de todos terem acesso a essa sonoridade da voz. Caminhando mais um pouco ao longo da história, a gente chega nos personagens da comédia dell'arte. Observem alguns personagens que eu coloquei aqui. A Arlequina ou a Colombina, o Arlequim, que era um dos personagens mais icônicos da comédia dell'arte, e o Capitão, certo? Observem que eles utilizam máscaras. Cada um desses personagens, eles tinham suas máscaras específicas. Eles eram caracterizados com essas semelhanças aí sempre. Era como se fosse um roteiro fixo, né? Os personagens eram fixos. Então, além da máscara em que eles utilizavam, tinham também a caracterização da roupa. Então, essas roupas, elas eram específicas desses personagens, certo? Então, além dessas características como a máscara, observem que é diferente lá do teatro grego, essa caracterização, ela se estendeu para o corpo, né? Além da máscara, ela foi para o corpo com essas roupas bem expressivas aqui, como vocês podem estar observando aqui na imagem, certo? Aqui na plataforma a gente vai ter um videozinho para vocês entenderem melhor quem eram esses personagens, né, e quais as suas características, porque além, né, de ter essas características da máscara e da vestimenta, que eram muito características dessa comédia dell'arte, eles também tinham traços psicológicos, comportamentais, que também eram uma caracterização desses personagens, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como que eram apresentados, em que espaço arquitetônico eram apresentadas essas peças da comédia dell'arte. Como a gente pode observar, eram como se fossem em espaços improvisados, né, entablados no meio da praça. Então, era necessário uma caracterização mais exagerada, certo? Os personagens que integravam as histórias encenadas pela comédia dell'arte eram caricaturados, tipificados e estereotipados, certo? Nessa época, os personagens, eles vinham de várias regiões ali da Itália, enfim. Então, eles tinham os dialetos bem diferentes um do outro. Então, o que contava na hora da apresentação não era nem o diálogo, porque quase não se entendia o que eles falavam. Dava para entender a história através da sua caricatura, né, a partir da sua caracterização física e também das suas expressões corporais, né, em que se dava ali durante o roteiro em que eles apresentavam. Então, eles tinham muitas acrobacias, uns comportamentos bem do circo, assim. Então, era a partir daí que a gente entendia o roteiro da comédia, certo? Continuando aqui. A gente viu hoje essa caracterização do personagem, né, para a gente entender que, basicamente, a caracterização do personagem, ela não se trata de uma fantasia. É importante a gente lembrar que
A caracterização do personagem e fantasia são duas coisas distintas, certo? Porque a caracterização do personagem, ela tem todo esse estudo do personagem para que ele seja interpretado de forma íntegra, de forma integral, certo? E a vestimenta é apenas uma fantasia, certo? Então, para a gente recapitular, a gente vai ver aqui que a gente viu, primeira, a origem, a das máscaras gregas, surge aí já uma interpretação do personagem. Depois, construir uma identidade, certo? É preciso construir uma identidade para esse personagem, do zero mesmo, certo? E depois a gente viu um exemplo dos personagens fixos da comédia dell'arte. E maquiagem figurino é necessário? É necessário, porém, ela vem acompanhada também de um estudo sobre o psicológico, o social, o meio em que esse personagem veio, certo? A nossa aula, ela é sobre isso, basicamente, espero que vocês tenham entendido. E acesse a nossa plataforma, lá tem uma atividade de produção para que vocês possam colocar em prática esse conteúdo bem divertido. Muito obrigada pela atenção, até aqui, até a próxima aula.